bom dia, galerinha linda! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, com os familiares de vocês e principalmente que vocês estejam em casa, tá bom? Ainda se faz necessário mais um pouquinho de nós estarmos em casa, tá bom? Bem, hoje eu estou trazendo mais um conteúdo, tá bom? Para os nossos estudos, para que nós possamos aperfeiçoar essa aprendizagem, e para isso eu trouxe muitas estratégias legais que vocês podem estar utilizando para estar solucionando algumas questões que são propostas para vocês, tá bom? Espero que vocês usem essas estratégias e espero que vocês aprendam de verdade, tá bom? Bom, hoje o nosso conteúdo vai falar sobre medidas de comprimento, mas para isso faz-se necessário que primeiro nós entendamos como foi que tudo isso começou. Como foi que essas medidas, né, elas passaram por todo um processo até chegar na medida que nós temos hoje, na medida que nós chamamos de medida padrão. Houve todo um caminho, todo um percurso até ela chegar aonde nós estamos. Vamos dar uma vasculhada, vamos voltar um pouquinho ao passado para a gente entender bem como se deu todo esse processo. Vamos lá. Desde tempos antigos, o homem sempre precisou das medidas. Não é só de hoje, viu, galerinha? E assim ele criou suas próprias unidades de medidas padrão. O pensamento matemático utilizado no Antigo Egito indicava a necessidade de dividir e medir áreas de plantio. Portanto, o corpo era utilizado para as medidas, como por exemplo, a mão, a polegada e os passos. No início, eles usavam, ou nós usávamos, partes do corpo, como pés e mãos, cujos comprimentos passaram-se às primeiras unidades de medida. Com o desenvolvimento do comércio, ficava cada vez mais difícil a troca de informação e as negociações com tantas medidas diferentes. Porque eu vou dizer que o tamanho da minha passada não vai ser a mesma que a sua. O tamanho do meu palmo não vai ser o mesmo do que o seu. Então, havia muitas divergências, né? Até chegar a eles concordarem para esses tipos de medidas. Era necessário que se adotasse um padrão de medida única para grandezas. E só em 1791 foi instituído o Sistema Único de Medida, conhecido hoje por nós, o Sistema Métrico Decimal, tá certo? Então, passou por todo esse processo até chegarmos ao que nós estamos hoje, uma medida padrão. Para que possamos organizar, né, o espaço em que vivemos, é preciso medir. Olha lá, medimos ao construir casas. Viu, gente? Como não é só uma habilidade que eu preciso estar utilizando na escola. Ao comprar roupas, ao cultivar terras, ao medirmos a sala de aula, a largura do nosso caderno, a altura da porta, a distância entre duas cidades, entre outras tantas coisas ao nosso redor. E aí, galerinha, gostaram, né, da historinha? É muito bom, né? A gente aprimorarmos os nossos conhecimentos e é sempre bom a gente retornar às nossas origens, não é isso? Então, gente, para medir, medir é elencar uma unidade e determinar quantas vezes ela cabe no objeto a ser medido. Pois é, aí, né, dentro dessa medida, nós temos uma medida padrão. A partir dela surgiram outras medidas, né? Que é o metro, que significa aquilo que mede, tá bom? Então, nossa unidade principal é o metro, tá certo? Surgiu primeiro ele e depois dele surgiram, né?
os submúltiplos dele, né? E também unidades maiores que ele, tá bom? Então vamos lá. Então, a partir do metro, né, como vocês estão vendo, e eu tenho como símbolo o metro o M, né? Toda vida que vocês verem o M, então está sinalizando que nós estamos falando de metro. Aí, depois do metro, surgiu mais outra unidade de medida, que foi o quilômetro, que eu posso representar pelo km. Em seguida, vieram unidades menores que o metro e menores que o quilômetro, que eu vou chamar de centímetros, que eu posso usar, né, o símbolo cm. Depois, né, nós temos os milímetros, que é uma unidade menor, né, que o centímetro, e eu posso representar pelas letras mm. Então, gente, essas são nossas unidades de medidas, né? A partir do metro foram surgindo outras unidades de medida para que nós pudéssemos, né, melhorar e ressignificar, né, as nossas medidas. E aí, nós temos, né, alguns instrumentos que nós utilizamos para fazer essas medidas. Nós temos a trena, que ela é utilizada para medir paredes, terrenos e distâncias maiores, né, como estradas, né, que muitas vezes a gente se confunde. A fita métrica, né, ela é usada muito pelas costureiras para medir o tecido das roupas e também a medida das pessoas, como também ela é utilizada para medir a nossa altura. Nós temos o metro, que é utilizado pelos carpinteiros para medir as madeiras, entre outras coisas que ele utiliza. Nós temos a régua, que é usada muito, né, pelos alunos, né? A partir dela nós utilizamos ela é a melhor unidade para medir coisas menores, como a largura do caderno, como o comprimento do caderno, como unidades bem menores, tá certo? Como o tamanho do nosso lápis, da nossa caneta e assim uma variação. Então, esses são os instrumentos que nós utilizamos para estarmos aí medindo essas unidades de quilômetros, de metros, de centímetros e de milímetros.